Queridos amigos, que a luz de Jesus possa nos envolver nesse instante, nos preparando para mais uma conversa fraterna, bebendo desta fonte tão extraordinária que é a doutrina espírita, a fim de aurirmos o conhecimento que nos leve à transformação tão desejada, e Jesus assim se colocando à disposição para nos ajudar. Este nosso irmão que tanto nos ama e quer que estejamos onde Ele está. E nos pede permitir que o seu amor pulse dentro de nós. Possamos permitir que o Evangelho do Mestre vibre intensamente nas nossas ações, para que, onde estejamos, e mesmo aqui ainda, na Terra, neste processo de melhoria, de transformação, possamos vibrar numa frequência que internamente nos permita, nos possibilite sintonizarmos com espíritos amigos de luz e também esferas onde predominam o bem e o amor. A exemplo do mergulhador que faz uso do escafandro e desce nas regiões oceânicas, sem que a sua essência se modifique, que nós também possamos vestir esta túnica do Evangelho e assim estarmos mais perto do Mestre. E a Ele agradecemos profundamente, aos nossos mentores, aos mentores da Seara, e agradecemos também a todos os colegas de curso, pois juntos formamos esta corrente de amor e amizade. E pedimos a Jesus que estas nossas vibrações possam ajudar a outros irmãos. E que nesta prece possamos oferecer o nosso melhor
a nossa cota de doação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão todos? Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar em mais esse estudo. E hoje vamos falar sobre o capítulo 32, intitulado Notícias da Veneranda. Mas antes, como sempre, vamos ao estudo do livro Calma, e a lição que caiu para nós, bastante oportuna, e este livro realmente tem sido sensacional, tem nos ajudado bastante nas reflexões tão importantes, sobretudo em relação à nossa convivência familiar, a questões que esse estado atípico de quarentena, isolamento, acabou nos convidando. Então, como estudamos na doutrina, de tudo precisamos extrair o positivo, algo que seja importante, que seja necessário dentro de todo um contexto, e certamente nós estamos tendo a oportunidade de refletir mais, de nos debruçarmos mais em nuances importantes dos relacionamentos em geral. E a lição é ligações familiares. Então vamos ver o que Emmanuel trouxe para nós. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. E aqui faço apenas um parênteses que ele frisa, né? Ele diz, esforça-te, mas esforça-te de verdade, olha só. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões terás nascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Então nós vemos que nada por acaso, mas nem tudo também diz respeito a uma expiação, uma necessidade de reparar alguma coisa. Às vezes é o próprio sentimento de amor que faz com que espíritos estejam em determinados contextos a fim de ser instrumento do bem, de auxílio, de poder favorecer a evolução do outro também. Então, como nós nunca sabemos
o que está de fato por trás. Mas felizmente nós sabemos que é uma oportunidade para ambos de melhoria íntima, de oportunidade de sublimar algumas tendências, de aperfeiçoar outras virtudes. Então, é sempre a possibilidade, a oportunidade do aprendizado que está aí. E continuando, se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem um mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer. Pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Interessante esse trecho e nos leva a compreender que precisamos fazer sim o nosso melhor, mas o importante é estarmos em paz com a própria consciência. Porque o êxito não está necessariamente na mudança do outro. Isso pode acontecer, mas sim na maneira como nós vivenciamos a situação em si. O quanto nós estamos nos sentindo em paz pelas ações que promovemos, pelos esforços que empreendemos. Então isso que deve ser realmente levado em conta, porque o tempo, esse grande amigo de todos nós, espíritos em evolução, vai se encarregar de favorecer a que a ovelha retorne ao rebanho. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhastes as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. E, por fim, educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então está aí belíssimas reflexões para pensarmos ao longo da semana. Então nós vamos ao capítulo 32, e esse capítulo é interessante porque vai falar um pouco da ministra veneranda e também vai nos dar uma visão mais aprofundada da própria realidade física da colônia Nosso Lar. E nós vamos ter a oportunidade de perceber o quão bela é a colônia, o quão caprichosamente pensada e plasmada é a colônia Nosso Lar. O quanto a natureza faz parte nos mínimos detalhes e o quanto seria realmente muito agradável estar num lugar como esse. Então, agora que penetrara o parque banhado de luz, vai dizer André, experimentava singular fascinação. No grande parque, dizia Narcisa, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação
destinada aos sucos alimentícios. Então nós estamos aqui no Ministério da Regeneração. E é interessante a gente perceber que as câmaras de retificação, que é como se fosse uma parte um pouco mais afastada, mas fazendo parte desse ministério, ela vai dizer, não há somente caminhos para o umbral. E nisso nós vamos nos reportar novamente ao capítulo 26 para a gente entender como que André chegou nas câmaras de retificação. Porque no ambiente que eles estão passeando entre a natureza e também as construções edificadas ali. Então, Narcisa vai contar como tudo isso foi edificado, né? Vai trazer um pouco dessa história para o André. Mas vamos lembrar como que ele chegou às câmaras de retificação. Então, lá no capítulo 26, tem um trecho que vai dizer assim, depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave para André. E notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima. Então é interessante que ele fala dessa vasta escadaria que eles desceram para chegar até as câmaras de retificação. E aí nós vamos vendo uma espécie de porão realmente, né? Essa divisa que faz com a região do umbral. E onde André se encontra nesse momento com Narcisa, aqui ela vai relatar o capricho da natureza, vai fazer algumas menções à formosura daquela ambiência e também a possibilidade da contemplação do céu e do firmamento das estrelas. Então aqueles, como já dissemos, que supunham a colônia Nosso Lar estar situada na região do umbral e, portanto, não teriam interesse em estar num local como esse, de fato, se enganam. Falta a apropriação maior das letras do livro para que possa entender, para que se possa compreender onde de fato está a colônia, onde está situada. E aqui nós vemos claridades realmente belíssimas. Então a ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Narcisa contando para André. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Salões verdes, né? Então a gente vai começar a ver essas edificações mescladas com a própria natureza e elementos reais da natureza. Entre as grandes fileiras das árvores há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Então aqui ela está dizendo desses edifícios, dessas construções em meio à natureza, em meio às grandes árvores, aos contornos caprichosos dos jardins. Então estamos em um ambiente muito agradável. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, André, prosseguiu a enfermeira.
entusiasta. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação, do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela. Então, ministra veneranda, ela foi solicitada para que essa mesma ideia de construção mesclada com elementos da natureza pudesse ser assim oferecida em outros ministérios, em outros ambientes da colônia. E ela assim o fez e isso deu um toque diferente para a colônia, isso deu um charme, isso deu uma ambiência extremamente convidativa, agradável, nos seus contornos. Então, não estamos falando apenas da vibração sutil da colônia, do sentir aquelas vibrações mais elevadas, mas também de ver, de contemplar, de perceber essa beleza, essa tônica de bom gosto, de apreciação do belo, que tanto agrada a todos nós, enquanto espíritos que vão conseguindo ter essa sensibilidade de sentir-se bem em ambientes agradáveis, ambientes que estejam regados da nossa estimada natureza criada pelo Pai. Prosseguindo, valendo-me da pausa natural, interpelei: e o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva cheirosa e macia. Então aqui André está perguntando sobre o mobiliário dos salões. E a Narcisa vai contar que veneranda, ela idealizou os quadros do Evangelho, as paisagens do Evangelho, os lugares pelos quais Jesus passou. Não é? Então, ela quis reproduzir este ambiente até para que pudessem estar mais conectados, mais sintonizados com Jesus. E aqui fala bancos e poltronas esculturados na substância do solo. Então, a própria matéria. Então, claro que tudo advém do fluido cósmico universal, como sabemos, mas essa estruturação desses bancos, dessas poltronas, extraídos do próprio solo. Então, evidentemente que a matéria em si, esta matéria fluídica, ela tinha todos os caracteres da própria natureza, da terra,
né? Então, é algo realmente diferente e que certamente deve remeter a essa sensação de bem-estar que a própria natureza promove. Então, imagine, né, uma poltrona forrada de relva que apresentava odor agradável, além de macia. Disse Veneranda que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Então eram os salões naturais, em meio ali à natureza, e o mobiliário natural também. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representava vasta compensação. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Como eu gostaria de conhecer esse lugar, meus amigos. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. Então aqui nós vemos o governador visitando aquele ambiente regularmente, sempre aos domingos, e não só se reunindo para tratar das questões importantes da colônia, mas também aproveitando o seu tempo para estar nesse contato mais próximo com os trabalhadores da colônia, com aqueles mais necessitados. Então, indo ao encontro também da necessidade. Então, é o governo diferente, né? Aquele governo que sai ali da mesa, da caneta e vai diretamente aonde há necessidade. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Imaginem o tamanho desse salão. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas.
Então aqui Narcisa vai começar a falar um pouquinho da ministra veneranda e nós vemos o quão ela foi responsável por edificar a colônia da forma como ela se encontra, o respeito que ela adquiriu pela sua bondade, pela sua abnegação, pela sua criatividade, pela sua própria evolução, possibilitando esse tipo de paisagem na colônia, né? E aqui ela vai começar a dizer um pouquinho das características da veneranda e do quanto ela já tem elaborado para a colônia há tanto tempo. Então vai dizer que é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Quer dizer, aquela época, né, em que temos a publicação do livro, já há 200 anos, veneranda trabalhava incessantemente em prol do seu semelhante, em prol da melhoria do progresso da colônia. Impressionado com as informações, André disse: como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Então, os próprios ministros escutam a veneranda, procuram, nesta sabedoria que lhe é peculiar, aproveitar essa possibilidade de troca para tomarem decisões importantes. Então vejamos a envergadura desse espírito. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Então, a governadoria. E aqui, um ponto singular. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Então, somente venerando o governador puderam estar com Jesus. Quando fizemos aquele estudo das esferas da Terra, nós vimos que simbolicamente na 7ª esfera, mas lembrando que 7 é um número genérico, não tem esta precisão de que há 7 esferas, mas há esse entendimento de que a esfera mais elevada que circunda o planeta Terra é a esfera crística. Então, lembrando que essa esfera ela está ligada ao planeta. Então, é como se fossem planos, né? Essas circunferências que vão se formando no entorno da Terra, e quanto mais afastada da crosta, mais elevada, mais sutil é esta esfera. Então a esfera crítica ela encontra-se atrelado ao planeta, porém no ambiente mais distante, no plano mais distante da crosta, sendo assim essa última, né, esfera, e é lá que reside Jesus, que está Jesus zelando, cuidando, governando seus tutelados, que somos nós. É claro que Jesus tem livre trânsito pelo universo,
que rapidamente ele pode estar em outros locais, fácil e rapidamente. Mas Jesus está ligado a nós. Ele está próximo a nós. E ter conhecimento disso é algo que nos alegra imensamente. Porque quando se tem uma visão, um entendimento superficial do Evangelho, talvez nós não tenhamos essa dimensão. Nem que Jesus é o governador espiritual do planeta, e nem que Jesus se encontra ligado ao planeta, se encontra zelando pelo planeta. Então, quando a gente fala de Jesus como governador espiritual, é a mesma coisa que fazer uma comparação com o governador de um estado. Então, por vezes, o governador do estado viaja, o governador ele se ausenta, mas ele está ligado àquele estado, na governadoria daquele estado. A mesma analogia em relação a um presidente de uma nação. Então, pode ausentar-se, pode afastar-se, resolver outras questões em nível internacional, mas está ligado ao seu país, à sua nação. E Jesus é a mesma coisa. Jesus está ligado ao planeta Terra, mas não de uma forma distante, como muitas vezes se pensa, mas de uma forma muito próxima, de uma forma muito amorosa, porque, como ele havia asseverado, estaria conosco até a consumação dos séculos. E assim ele prossegue, laborando incansavelmente. E ter conhecimento de que Colônia Nosso Lar, tão próxima a nós, e nela ter espíritos tão elevados, que já tiveram este mérito pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, pela própria condição espiritual de ter com Jesus, isso é algo que nos conforta demais o coração. É algo que vai nos preparando de forma singular para o nosso retorno ao mundo espiritual. Nós já sabemos o que nós vamos encontrar. E o que nós vamos encontrar vai guardar relação também com os nossos esforços e empreendimentos de trabalho e cultivo do campo do Espírito. Então, claro, entendimento de toda esta realidade que é o mundo espiritual, isso vai nos ajudar muito. Mas é conhecer o mundo espiritual, conhecer esse descortinar do mundo espiritual realizado por André Luiz, de uma forma mais específica, no sentido de nos incentivar cada vez mais a que desenvolvamos o nosso melhor em matéria de vivência do Evangelho do Cristo. Então, o grande objetivo é esse. Nós estudamos a doutrina para que haja uma reverberação dentro da gente, para que haja um eco, para que haja uma motivação, para que haja esse impulso de estarmos ligados à proposta e aos ensinamentos de Jesus. E assim, seguimos em relação a esse fato de que ela já esteve nas esferas, na esfera crística, né? Narcisa vai dizer que a veneranda ela se esquiva a menor informação nesse sentido. Então a descrição, né? O que vem caracterizar esse espírito, assim como todos os espíritos mais adiantados. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela.
Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam a veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1.000.000 de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então vejamos, 1.000.000 de horas de trabalho. Então, 200 anos laborando na colônia. E um trabalho sem pausa, um trabalho em que se faz realmente com amor por amor. E é o que dá a tônica desse contínuo, dessa atividade, desse servir. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia. Então ela quis entregar esse troféu a todo o coletivo. Ela não se sentia merecedora, embora fosse, mas ela desejou compartilhar isso com todos. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia a esferas mais altas? Uma pergunta bastante inteligente, não é? Então, o espírito desse quilate. Por que ela não ascende às esferas mais elevadas? E Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então aqui nós vemos o estado da alma possibilitando que ela de fato já esteja nessas esferas mais elevadas. Mas ela permanece em nosso lar por amor. E aqui nós observamos que há corações, há espíritos muito estimados que se encontram ainda nas labutas terrestres. E ela, com paciência, há 1000 anos vem aguardando essa resolução, essa possibilidade desse autodescobrimento, autoconhecimento, autoburilamento desses corações amados para que eles pudessem estar numa condição melhor. E ela os aguarda, da mesma forma que o Dr. Bezerra de Menezes poderia estar em esferas mais elevadas. Mas por amor à humanidade, por amor a todos que aqui se encontram, sobretudo aqueles que estejam em sofrimento, em aflição, é mais diretamente a eles a quem Dr. Bezerra se dedica a enxugar as lágrimas, a confortar os corações, a promover os incansáveis tratamentos, auxiliando todas as equipes, todas as fraternidades e esta corrente médica que ele coordena. Então, a própria Seara tem a coordenação dos trabalhos, especificamente os trabalhos de cura, de assistência
da medicina espiritual, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, todos os médicos, Dr. Hans, toda a equipe, né, estão ligados a esse amor incondicional que é esse estimado Dr. Bezerra de Menezes. E tantos outros grupos de trabalho, correntes médicas que atuam em diversos pontos do planeta, muitas delas também sob a coordenação de Dr. Bezerra de Menezes, que exerce um trabalho singular, ímpar, nesse serviço ao bem, ao serviço por amor à humanidade. E finalizando, André vai dizer: como poderei conhecê-la? Então ele gostaria de conhecer Veneranda. Narcisa parecia alegrar-se com o meu interesse e explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então ela vai falar sobre o pensamento e já fica o convite para que nós também possamos aprender com Veneranda. Um capítulo riquíssimo, nos ajuda a ver a colônia na sua especificidade, nos seus adornos, na sua natureza tão singela, tão única, tão presente, e as edificações em meio a essa natureza. Então, um ambiente extremamente agradável, ambiente este que, repito, que não está na região do umbral, mas sim numa região em que a vibração ela é amorosa, é sutil, em que se contempla esse sol, esse céu, essa beleza do nosso Criador. E vemos espíritos realmente venerandos, habitando este lugar, auxiliando esta coletividade e, por consequência, auxiliando a todos nós encarnados. Porque essa assistência, ela acontece incessantemente. Não só esse trabalho que é realizado por esses espíritos habitantes da colônia, no socorro daqueles que se encontram nas regiões do umbral e vão sendo acolhidos para o tratamento, mas também a nós outros aqui encarnados. Então é muito auxílio que nós, humanidade, recebemos do alto. A grande questão é estarmos sintonizados, é nós estarmos pela prece e também pelo nosso estado da alma, cultivando esse estado, essa seleção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, procurando transformar o que não se encontra dentro dessa ótica mais sutil, que nos conecte com o mais alto, realizando esse trabalho por meio da prece. A prece é um excelente, precioso, extraordinário recurso que nós temos para que possamos sintonizar não só com os nossos benfeitores, mas com tantos benfeitores da humanidade. Benfeitores que atuam diretamente na crosta, que atuam indiretamente e que estão ligados à humanidade por amor, torcendo, contando com a nossa evolução, com o nosso bom trabalho, para que nós também possamos usufruir, gozar desse estado de felicidade que eles gozam, que eles vivem. Singular a afirmativa de Jesus aos discípulos quando ele estava às vésperas de retornar ao mundo espiritual, quando ele fala das diversas moradas na casa do Pai.
Então ele vai dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. É o desejo de Jesus, que nós todos, ovelhas do seu rebanho, estejamos juntos entre nós e juntos a Ele. Que a paz do Mestre, então, possa continuar a nos envolver, nos trazer as benesses dos bons fluidos, das boas vibrações, para que tenhamos uma excelente semana repleta de paz. Fiquem nesta paz e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Beijo no coração e até lá. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, ooh, truly believe and will find your way. Morning air, a empty a promise lives within. May it be the shadows call will fly away. May it be you just